Grato a Deus, pastor Daniel, por estar aqui com o senhor e os demais irmãos que cooperam aqui nesta filial e nesta noite de conferência missionária. Eu amo missões e todos os trabalhos de missões que eu participo ou que realizamos lá em São Lourenço, onde quer que a gente trabalhe, sempre é coisa que mexe com a nossa alma, com o nosso coração. E o tema, conforme o pastor Daniel me falou, é o avivamento produz missões. E os irmãos aqui, alguns sabem que eu trabalhei 5 anos no continente africano. Inclusive eu estive aqui em uma manhã missionária já com o senhor, não foi? E vivemos ali, eu, a minha esposa e as nossas 2 filhas, naquele país. E quando vocês estavam falando aqui sobre a segregação racial da América, eu estava me recordando da segregação racial existente em África do Sul, que durou muitos anos. E quando lá chegamos, o apartheid já havia terminado, mas a segregação continuava. E uma das coisas que eu observei quando lá cheguei é que por todos os lados sempre existiu e continua existindo igrejas onde funcionavam cultos com pessoas brancas e igrejas só para os negros. Transporte para os brancos e transporte para os negros. Escolas para os brancos e escolas para os negros. Bairros só de negros e bairros só de brancos. Comércio só para os negros e comércio só para os brancos. Eu presenciei uma coisa que me chamou muito a atenção assim que chegamos lá. Por trás da casa pastoral, onde está inclusive o templo e a casa pastoral, tem uma via por trás. Não é uma estrada. Agora, como lá as coisas são muito organizadas, diferentemente do Brasil, as vias são asfaltadas, muito bem pavimentadas. E eu perguntei para um irmão qual era a serventia daquela via que ficava por trás das casas. E ele me disse, um dos irmãos, é que ali era por onde os negros passavam. Os negros não podiam andar nas vias principais. E, inclusive, um negro que fosse encontrado nas ruas no período do apartheid, depois das 18 horas, se ele não tivesse uma credencial do seu patrão, da sua empresa, deliberando para que ele pudesse trafegar, ele seria preso. E eu vi muitas coisas. Inclusive, um dia eu fui pregar para um determinado sul-africano. Ele era frentista de um posto de combustível. Então eu parei para abastecer o carro e ele, quando veio falar comigo para pegar o dinheiro do abastecimento, eu falei com ele sobre Jesus, sobre a Bíblia, e ele me refutou, me ignorou, dizendo que Bíblia era coisa para branco. E assim a gente vivenciou muitas coisas lá. E quando os rapazes e as moças estavam fazendo aquela apresentação aqui sobre o problema da segregação racial lá nos Estados Unidos, eu me lembrei desses fatos. Mas, irmãos, o Evangelho de Jesus é tão bom, não é? Alô? O Evangelho de Jesus é bom, não é, irmãos? Eu tive uma experiência sobre essa questão de segregação racial. E a experiência que eu tive é que quando eu cheguei lá em África do Sul e começamos a trabalhar, a igreja, ela se desenvolveu com pessoas negras, pessoas mistas e pessoas brancas. E pessoas de nacionalidades diferentes.
pessoas de Moçambique, pessoas de Angola, pessoas da própria África do Sul, e eles se sentavam sempre separados uns dos outros dentro do templo. E eu comecei a pensar e orar e dizer: Deus, o que é que eu faço para unir esse povo? Porque a segregação acontece até entre eles mesmos. Quem é da tribo Xhosa não se une com da tribo Zulu. Quem é da tribo Zulu se sente um pouco distanciado dos Xanganes e por aí vai. E Deus me deu uma orientação. Todos os cultos de domingo, eu comecei a cantar com eles aquele hino de Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Aí quando chegava nessa parte, eu orientava eles. Saia do seu lugar e vá até aquele grupo ali. O daqui, eu dizia, saia daqui e vá para ali. Tentando misturá-los e pedindo que cada um dissesse para o outro: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quando eu comecei a fazer isso, parece que nesse momento o culto ficava sem reverência, mas não. Porque era aquele andar já dentro do templo. E não é que deu certo, irmãos? Depois de um certo tempo, nós já estávamos juntos, moçambicanos, angolanos, sul-africanos, portugueses. O Espírito Santo une as pessoas. Glória a Deus. Muito bem, então, queridos, eu quero convidar vocês para a gente meditar um pouco sobre o tema que vocês escolheram. E dentro da mensagem, aqui e acolá, eu falarei alguma coisa da missão. Vocês gostam de ouvir e é bom, é gostoso. Mas o tempo está um pouquinho assim apertado, porque é noite, né, irmão? Mas repitam após mim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Eu queria que vocês parassem e refletissem comigo. Quem estiver conversando, diga assim para a pessoa que está perto de você: não converse comigo, porque agora eu vou pensar sobre missões. Ok? Eu vou fazer o possível para tentar ter você aqui comigo neste púlpito. Escute bem. Eu quero usar um texto nesta noite, um texto do Antigo Testamento, que vai nos mostrar o que significa avivamento e o que pode acontecer depois que o avivamento se desenvolve, depois que o avivamento se consolida. Venha comigo para o livro de 2 Crônicas. Por favor, abra a Bíblia. Quem tem Bíblia aí, levante ela aí, por favor. Balance a Bíblia e diga glória a Deus pela palavra. Ótimo, agora ponha em cima do seu colo e abra ela no livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 29. E vamos conferir a priori o que é avivamento e o que acontece depois do avivamento. 2 Crônicas, capítulo 29. Todos encontraram? Digam amém. Queridos, esta parte bíblica do capítulo 29 e 30 do livro de 2 Crônicas fala-nos sobre a história do governo de Ezequias. E quando Ezequias assumiu o governo de Judá, o pai dele, Acais, como era o nome do pai de Ezequias? Acais tinha deixado a casa ou o reino muito carente espiritualmente falando.
e a carência espiritual do reino fez com que Ezequias se desdobrasse muitíssimo para que Israel, para que Judá viesse a ser o povo que Deus queria. E quando Ezequias assume, vejam o que é que está escrito no versículo 3 do capítulo 29. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, o que foi que ele fez, minha gente? Eu não estou ouvindo, eu quero a participação de todos, bem bonito. O que foi que ele fez? Deixa eu ler o 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou aonde, amados? Leiam vocês o 5, bem bonito, todos. Ouvi-me, ó levitas. Repita essa palavra, santificai-vos. Mais uma vez. Continuem a leitura. E santificai a casa do Senhor. Que mais? Vamos ler juntos o 6, por favor, bem bonito. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram. Preste atenção. O primeiro passo para acontecer o avivamento no povo de Judá, no reinado de Ezequias, foi a santificação. Pegue na mão de quem está do seu lado aí, bem bonito mesmo, com fé, e diga: nós precisamos. Olhe para o outro aí, para interagir, diga: nós precisamos da santificação para termos o avivamento. Veja, quando a gente fala sobre santificação, a gente volta para o versículo 5. E veja que o verbo santificar aí está no imperativo. Santificai-vos. Outro imperativo. E santificai a casa do Senhor. Aí o que é que acontece, queridos? Quando eles começam a trabalhar o processo da santificação, eles tiraram imundícias de dentro do templo. Vocês podem conferir comigo isso no versículo 17. Vejam, por favor, queridos, o que diz o versículo 17. Começaram, pois, a fazer o que, gente? Ao primeiro dia do mês primeiro e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em quantos dias? Imagine 8 dias de trabalho forçado, duro, pesado. Mas eles conseguiram tirar de lá muitas coisas. E veja o 18. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto. Que mais, minha gente? Com todos o quê? Os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. E eu começo por dizer para a igreja que o reinado de Ezequias deu o primeiro passo para o avivamento através da santificação. E a gente pode buscar outro exemplo bíblico para corroborar com este. Outro exemplo para corroborar este. É o caso de Isaías. Vocês vejam que Isaías, para iniciar o seu ministério como profeta, ele passou pelo processo da santificação. Naquele dia que ele estava no templo, ou melhor, ele teve aquela visão no templo, e ele disse que ele viu, irmãos, o Senhor assentado sobre um alto, e o que mais? E diz que o séquito do Senhor enchia o templo.
Séquito significa cortejo, rebanho. O que é séquito? E ali era séquito de quê? Rebanho de quê? De Será. E a história diz que os serafins tinham quantas asas? Com duas cobria os seus rostos, com duas cobria os seus pés e com duas. E os serafins diziam uma palavra uns para os outros. O que era que eles diziam? É o Senhor e toda a terra. Eu gosto dessa frase. Toda a terra está cheia da sua glória. Atenção. Aí o profeta diz que de repente um dos serafins que fazia parte do séquito, do cortejo, pegou um alicate. Atenaz ali é um alicate de pegar. Ele pegou um atenaz, um alicate, foi lá no braseiro e pegou uma brasa e voou em direção ao profeta e passou a brasa aonde, gente? Nos lábios. Aí o profeta gritou e disse: ai, eu vou morrer, porque eu sou um homem. De que, gente? Lábios. E habito no meio de um povo de impuros. Não se salvava ninguém. Porque se o profeta era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, estava todo mundo precisando de santificação. O que acontece? A gente interpreta teologicamente essa ação do serafim da seguinte forma, irmão. A boca fala do que o coração está o quê? Então quando, isso é a semântica do texto, ó. Quando o serafim queima os lábios, simultaneamente também queima o quê? Porque se os lábios apenas forem queimados e não o coração, as palavras impuras continuarão saindo. E eu vou abrir um parêntese aqui para dizer que os serafins, através da palavra, estão aqui nesta noite para queimar não só os lábios, mas especialmente os corações. Quando Isaías recebeu o fogo que purifica, que santifica, aí ouviu-se uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha o detalhe, nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Isaías já estava santificado, em outras palavras, já estava pronto. Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vou demorar mais nesse ponto, já vou para o segundo. Mas escutem, atenção. Jamais seremos usados por Deus se não passarmos pelo processo da santificação. Posso fazer uma pergunta para vocês? Alô? Quem aqui é um vaso nas mãos de Deus? Deixa eu levantar minhas mãos. Então a pergunta é essa: se eu chegar na sua casa, uma tarde de domingo quente, e lhe pedir um copo com água, e você não tiver tido tempo de lavar os pratos, você seria capaz de pegar um copo cheio de gordura, cheio de folha de coentro, ainda com um pedaço de caroço de arroz, e encher de água e trazer para que o seu irmão bebesse água? Você seria capaz de fazer isso? Hein? O que você iria fazer? Me ajudem aí, vamos. Como é que lava? Quem está entendendo a linguagem figurada? Quantos creem que nesta noite nós, os vasos, estamos recebendo a lavagem pelo poder do sangue de Jesus para sermos usados? Segure a sua mão ao alto aí agora.
Recebamos nesta noite a porção da graça de Deus, porque nós estamos sendo santificados para proclamar Cristo às nações. Em segundo lugar, vejam a segunda coisa que aconteceu no reinado de Ezequias, para que o reino pudesse receber o avivamento. Vejam o que diz agora o capítulo 29, os versículos 10 e 11. Capítulo 29, versículo 10 e 11. Está escrito: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto. Completem o versículo, por favor. Um concerto com quem? Deus de onde? Para que se desvie de nós o ardor da sua... Vocês querem ler comigo o 11, por favor? Agora, filhos meus, não sejais o quê? Pois o Senhor vos tem escolhido. Eu acho bonito. Hoje, pastor, quando eu estava pensando aqui nesse assunto, isso aqui mexeu comigo. Vê que negócio. Deixa eu ler sozinho. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus, o que, gente? E para queimarem. Gente, ser ministro é ser servidor. Nesse instante, o pastor foi um ministro para mim aqui, quando ele me trouxe este copo com água. Ele ministrou-me o copo com água, ele deu-me, ele serviu-me. Então eu vou dizer agora que a segunda coisa que aconteceu no reinado de Ezequias foi a renovação do compromisso. Olhe para o versículo de número 10 e diga bem forte: façamos um concerto com o Senhor. Vamos ver quem está acompanhando. Qual foi o primeiro passo que foi dado? Mas rapaz, pelo amor de Deus, lembraram da lavagem do copo? Nem vocês aqui. Pelo amor de Jesus, o pastor já falou aqui. Qual foi o primeiro passo dado no reinado de Judá para o avivamento? Diga: santificação. Outra vez. Mais uma vez. Agora vamos para o segundo passo para o avivamento. Diga bem bonito: renovação do compromisso. A frase que eu destaquei do versículo 10 foi esta: façamos um concerto. Concerto é compromisso, gente. Cuidado para não confundir concerto com S e concerto com C. Vocês sabem que concerto com C é consertar algo que está quebrado, com S. E concerto com C é pacto, aliança, testamento, compromisso. E aí a gente observa, irmãos, que o segundo passo a ser dado para que houvesse o avivamento no meio do povo foi renovar o compromisso, renovar o concerto. E daqui eu preciso explicar para nós, meus queridos irmãos, que a renovação do nosso concerto com Deus, olha aqui, a nossa renovação do nosso concerto com Deus, do nosso compromisso, nos dará a capacidade de evangelizarmos o mundo. Aí você diz assim: pastor, o que é que caracteriza a renovação do nosso concerto com Deus? Significa, irmãos, um revestimento de poder de Deus sobre nós, ao ponto de nós recusarmos o mundo e dizermos: mundo, eu não te quero porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu fui chamado para ser um ministro, para ministrar. Olhe para quem está perto de você aí, pegue na mão desta pessoa e diga assim bem forte para ela: você já parou para pensar o valor que você tem e a instrumentalidade
que Deus quer realizar através de você? Escute isso. Vocês creem que vocês são instrumentos de Deus? Sim ou não, gente? Oh, aleluia! E eu quero neste momento fazer uma colocação, e eu vou pedir a venha dos senhores, e peço que o pastor me ajude nisso que eu vou colocar agora. Hoje eu estava meditando sobre este assunto, e me veio uma preocupação muito grande sobre a evangelização mundial, pastor. E a preocupação que veio ao meu coração é que a igreja, de um modo geral, guardada as devidas proporções do remanescente, porque existe um remanescente que está firme, mas a igreja, de um modo geral, ela precisa renovar o compromisso com Deus para poder evangelizar o mundo. E eu vou explicar por quê. A igreja, de um modo geral, precisa renovar o seu compromisso com Deus, porque trocaram o altar pelo palco. Os instrumentos de Deus estão sendo considerados como artistas. A igreja precisa renovar o seu compromisso com Deus, porque os valores morais inerentes à igreja está muito aquém. Porque igrejas evangélicas sendo pastoreadas por homossexuais. Como é que a gente pode revolucionar esse mundo desse jeito, irmãos? Isso é muito sério. A igreja precisa renovar o seu compromisso com Deus, porque nós estamos vivenciando um evangelho fofo, que para ficar mais fofo, estão agora chamando de gospel. Gospel é uma palavra em inglês, gente. Aí para modernizar a coisa, para trazer uma roupagem diferente, um pano de fundo diferente, usam tal palavra. E o que é que acontece? Os cultos estão se tornando shows. A igreja, de um modo geral, repito, diferentemente do remanescente, está sem ver a manifestação dos dons espirituais, gente. Como é que a gente pode evangelizar o mundo? Como é que a gente pode conquistar o mundo se os dons espirituais estão escassos? E aqui a gente é tocado, irmãos, nós desta atualidade, mesmo sendo remanescentes, mas nós estamos precisando ver a manifestação dos dons espirituais. Diante dessas mudanças, eu pergunto a vocês, como é que a gente vai conquistar o mundo? Se estamos vivendo um evangelho muito aquém do que deveríamos viver, um evangelho sem oração, um evangelho sem Bíblia, um evangelho coach, de autoajuda. Como é que a gente pode conquistar o mundo que a passos largos cresce e nós não temos uma vida de oração? A igreja atual não ora como deveria orar. O senhor é testemunha disso e outros que estão aqui. Esse daqui que é antigo, eu conheço de muito tempo. Nos idos tempos, mocidade. Cadê os jovens? Levantem as mãos aí, por favor. Escutem, vocês precisam ouvir isso. Nos idos tempos atrás, Jesus batizava com o Espírito Santo nos ensaios.
Não precisava fazer trabalho de avivamento e trazer pregador de tal lugar ou de não sei de onde, para que ele traga dentro da mala dele o avivamento e faça movimento, depois vai-se embora e o avivamento se acaba. Não precisava. Pura labarrache de candalabar. Eu fui criado dentro desta igreja. E vi como muitos aqui antigos viram coisas do tipo, pastor. Uma terça-feira, que dia é hoje? Segunda, né? Uma terça-feira, oração de mocidade em Gameleira. O fogo. Aí uma das moças, colegas nossas que estava conosco ali, na mente, começou a murmurar e a dizer, isso é Deus, nada. Ela falava isso Deus tomou uma outra que estava no mesmo grupo, virou-se para ela e disse, para que tu saibas que sou eu, Deus, que estou falando, quando apontou o dedo assim, a murmuradora, puf, no chão. Quem quer fazer comigo um clamor nesta noite? Eu estou perguntando quem quer clamar comigo. Então diga bem alto, Deus, eu já dei o passo da santificação. E agora estou renovando o meu compromisso contigo. Enche a minha vida do Espírito Santo. Diga mais forte, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser uma tocha acesa. Eu quero ser um farol que ilumina. Eu quero ser uma chave nas tuas mãos. Uma chave para abrir. Uma chave para fechar. Deus, enche as minhas mãos de fogo. Diga mais forte, o meu coração. Toca-me. Enche-me. Enche-me. Oh, enche-me, Deus. Aí surge uma pergunta dentro desta preocupação que eu não acabei de externá-la. A preocupação é essa: como conquistar a Europa? Como alcançar a África? Como alcançar a Oceania? Como alcançar a Ásia? O maior desafio missionário do planeta para a igreja é a Ásia, com mais da metade da população do mundo sem ouvir nada sobre Jesus. Como alcançar a América? Se estamos vivendo aquém daquilo que Deus quer que a gente seja. Eu sinto que Deus está tocando os nossos corações. E é para tocar. Dá uma picada mesmo, Senhor, no coração da gente, para a gente sentir que precisa mudanças. Aí a pergunta é: pastor, como é que a igreja vai conseguir evangelizar o mundo? Como é que a gente vai conseguir fazer missões nos 5 continentes? Eu não sei como. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu só tenho certeza de uma coisa, pastor. Deus vai usar o remanescente que ainda existe na terra. Eu quero saber aqui, por favor, quantos creem que ainda tem um remanescente na terra?
Eita, segura a mão aí no alto. Remanescente é o resto que sobrou. Mas pastor, isso é utopia, isso é fantasia. Como é que um grupo pequeno vai conseguir fazer o que tem que ser feito na terra? Deus não está querendo 32 mil, Ele precisa apenas de 300. Ele precisa apenas de 300. Ai. E tem cântaro aí na tua mão. Tem tocha aí dentro da candeia, da vasilha de barro. Quebra! Quebra o vaso! Levanta a espada! Quebra o vaso! Que a tocha de fogo vai aparecer. Eu senti nesta tarde um conforto de Deus quando Ele me deu essa resposta. Ele disse, não se preocupe como é que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Deus vai soprar o mundo. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pega. Balança esta pessoa e diz, recebe o poder do Espírito. Diga mais forte, recebe. Recebe. Deus está nos enchendo. Deus está nos enchendo. Tem milagre acontecendo aqui nesta noite. Oh, glória a Deus! O remanescente vai voltar a viver os milagres. Quem quiser achar que eu estou meio doido, pode achar. Mas eu creio que Jesus vai continuar curando o paralítico no nosso meio, fazendo o cego ver, ressuscitando o morto, libertando oprimidos das castas de demônios. Haverá milagres, confissão de pecados, restauração de vidas. Ô irmão, vai ser um reboliço muito grande no planeta Terra. E não te preocupa não como é que vai ser, que Deus sabe como é que faz. Mas vamos continuar aqui, por favor. Qual foi o primeiro passo a ser dado para o reinado de Judá? O segundo, mais uma vez, renovação do compromisso. Agora veja o terceiro. Olha o que diz o capítulo 29, versículo 24. Aleluia. Eita, que coisa boa, né, irmão? Aleluia. Aleluia. Capítulo 29, versículo 24. Está aí o terceiro passo a ser dado. E os sacerdotes... Começou por quem, minha gente? E os sacerdotes os mataram, quer dizer, os animais, com o seu sangue fizeram o que, igreja? Expiação do pecado sobre o altar. Diga bem bonito, para reconciliar todo Israel. Diga mais forte, reconciliar todo Israel. O terceiro passo que o povo de Judá deu, sob o comando de Ezequias, para que em seguida acontecesse a proclamação, o avivamento, a evangelização, vamos assim dizer, foi a reconciliação. E quando eu me refiro à questão da reconciliação, irmãos,
Eu estou dizendo que o povo se voltou para Deus e se reconciliou com Deus mesmo. E estou usando esse terceiro argumento para corroborar com o segundo, em que eu disse que a igreja precisa viver uma nova dimensão espiritual. E agora a reconciliação aconteceu. E eu tenho um texto aqui que Paulo escreveu, que ratifica, que explica essa questão da reconciliação. Vem comigo para 2 aos Coríntios, irmão, capítulo 5, versículo 18. Veja que coisa interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 18. Olha o que diz a palavra. E tudo isso provém de Deus, que fez o que, igreja? Que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? E nos deu o que, gente? O que foi que Deus nos deu? Guarda essa frase que eu vou trazer uma explicação sobre ela. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se Ele nos deu o ministério da reconciliação e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós. O que foi que Deus pôs em nós? Você sabe o que significa a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação? Evangelização mundial. Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Que palavra é essa da reconciliação? É a evangelização que faz com que o homem seja reconciliado com o céu. Atenção. Olhe, quando você vai viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, você precisa ir na embaixada aqui para tentar o visto. Logo, a agência que delibera, atenção, viu? A agência que delibera a sua entrada nos Estados Unidos é a embaixada aqui, que vai lhe dar um visto. A única agência que dá visto para o povo entrar no céu é a igreja. Porque a igreja tem a palavra da Isso é muito profundo, gente. Quando você chega para uma pessoa não crente e diz assim para ela: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma, você está ministrando para ela a palavra da E Paulo diz no versículo 18 que nós recebemos. Isso aqui é muito forte, gente. Nós recebemos esse ministério para reconciliar, pastor. Reconciliar gente bêbada, gente drogada, gente da prostituição, gente violenta. A gente vai reconciliar esse povo com o céu, através da palavra. É bem verdade que não dá para a gente se exaltar com isso, mas é coisa muito grande, irmãos. Aí vem a grande pergunta: como é que está a nossa ligação com o céu, tendo em vista nós termos sido reconciliados com o céu, e recebemos o ministério da reconciliação, e recebemos a palavra da reconciliação para reconciliar o mundo com Deus? Seja louvado o nome do Senhor para todos sempre. E foi o que Ezequias, irmãos, levou o povo a fazer, ou a dar esse terceiro passo, que foi o passo da reconciliação com Deus. Quem entendeu, diga glória. Vamos lá. Qual foi o primeiro passo que o povo deu? O segundo? Está ficando fraco. Renovação de quê? E o terceiro, diga, reconciliação com Deus.
Aí veja, depois que Ezequias conseguiu levar o povo a essas experiências espirituais, aí vem o quarto passo, diga, proclamação da mensagem. Porque o que leva a gente, irmãos, ao avivamento é santificação, é renovação do compromisso, é reconciliação, isso é avivamento. Isso são passos para o avivamento. Agora, depois que a gente dá esses passos, aí nós somos capazes de proclamar. Veja o que diz o capítulo 30 e o versículo 6, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 6. Porque depois que... Eu não estou entrando em detalhes do texto, porque vocês conhecem bem essa história. Depois que os ídolos foram tirados, os altares foram quebrados, que o povo se arrependeu, aí veja agora o que diz o capítulo 30, versículo 6. Foram, pois... Quem, gente? Eu não entendi. Com as cartas das mãos de quem? E de seus príncipes, por todo Israel e Judá. E segundo, como é que diz aí? O mandado de quem? Dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de que mais? Para que ele se volte para aqueles de vós que esqueceram e escaparam das mãos dos reis de onde? Diga assim, foram pois os correios. Atenção, o que quer dizer a palavra correios? Correios, principalmente nesse tempo, era uma pessoa encarregada de levar uma mensagem. Vocês estão acompanhando o fio de explicação da mensagem? Primeiro tem que se santificar. Segundo tem que renovar o quê? Terceiro tem que se reconciliar. Quando você passa por esses três processos, aí você se torna um correio. Entenderam ou não? Quem é correio aqui? Quem é correio? Deixa eu levantar a minha mão. Agora, veja ainda o versículo, o versículo de número, eu já li com vocês o versículo 10, agora veja o 11. O versículo 11. Aliás, o 10 e o 11. E os correios, o que é que diz aí? Foram passando pela terra de Efraim e Manassés. Agora vejam o que eles enfrentaram. Porém, o que é que diz aí? E zombaram. Isso acontece com a gente ou não? Nós, os correios, estamos sendo criticados, zombados. É um fato isso aqui, minha gente. E eu quero que vocês entendam que, nesse momento, quando os correios começaram a levar a palavra, eles tiveram essas dificuldades aqui com essas pessoas, mas muitos desceram. Porque no versículo diz que pessoas, todavia, alguns da tribo de Azé, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e vieram aonde? A Jerusalém. E eu quero aqui nesse momento trazer para vocês esse pensamento, que quando a gente conserta tudo, nós nos tornamos correios. Aí eu peço para vocês dizerem: avivamento produz missão. E o que é avivamento? É santificação, é renovação, é reconciliação. E agora receba esta palavra: correios como somos, não podemos levar uma mensagem trocada, uma mensagem fora da Bíblia, uma mensagem sem unção, porque mensageiro como Ahimaás, procurem, depois vocês leem, nós não podemos ser mensageiros como Ahimaás, é o mensageiro sem mensagem. Deus quer usar correios aqui, que chegue
e entregue a mensagem com autoridade. Quem crê nisso? Pastor, me permita. Fique de pé comigo, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus, que coisa tão boa. Talvez neste momento existam pessoas que estejam aqui dizendo: pastor, eu me tornei um correio sem mensagem. Eu não tenho mais condições de fazer o que eu fazia antes. Eu era um correio, pastor. Eu proclamava, eu levava a mensagem do rei. Eu levava, mas não estou fazendo mais isto. Se nesta noite você precisa mudar este pensamento, tem algum teclado, só um teclado para uma música aí bem bonita, irmãos? Alguém toca aí um teclado? Toque aquela música de Aline. Usa-me, Senhor. Sabe? Isso. Escutem, deixa ele tocando e vamos olhar para cá. Pode tocar, meu filho. Você sabe que Deus quer tornar você um correio. E será que os correios estão de portas fechadas? Não tem mais mensagem, não tem mais carta, não tem mais nada. Você já parou para pensar que as vidas, se eu apontar de forma errada, me perdoem, tem muitas vidas na Coab que precisam ouvir a sua mensagem. Há muitas vidas aqui no centro que precisam de você como correio. Há muita gente na Vila Rica. Você sabia que Alto da Fé, Bandeirantes, Eldorado, Canavial, Bela Vista, há pessoas morrendo por conta das drogas. Há pessoas pendurando corda para se enforcar. Há pessoas se cortando, se mutilando nos quartos. Famílias sendo destruídas. Você sabe o que Deus tem com você? E que tipo de correio está sendo você? Se você já passou pela santificação, pela renovação do compromisso, pela reconciliação, receba a mensagem, a carta. Cadê as cartas? As cartas que a gente tem na mão aí. Levante ela assim, por favor. Olha a carta. Pega aí a tua carta. Pega a carta que o rei escreveu. Levanta a carta. Olha para a carta. E sente essa responsabilidade. Homem
em nome de Jesus Cristo, receba nesta noite renovo para levar a carta. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado em qualquer. Eis aqui